E é nessa alegria que eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 1 a seguir. Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 1 a seguir. Olhe para quem estiver do seu lado, e se ele estiver sem Bíblia, compartilhe, para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 1. Sei que Deus tem uma palavra no teu coração, sei que Deus quer falar conosco de uma maneira toda especial. Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 1 a seguir, é depois do livro de Provérbios e antes de Isaías. Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Quem achou diz amém. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, mas também tempo de rir, tempo de prantear, mas também tem tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Verso 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Verso 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Olhe para quem estiver no seu lado e pergunte: em que tempo você está? Em que tempo você está? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 21 e no verso 18 a seguir. Evangelho de João, no capítulo 21 e o verso 18. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. No capítulo 21. E no verso 18 a seguir. O texto diz assim: na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Eu queria que nesse momento você olhasse para cá, que eu vou fazer a leitura desse texto na linguagem de hoje, que diz assim, ó: quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir aonde queria ir, mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros te guiarão, você e levarão aonde você não quer ir. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença nessa noite. Sei, Senhor, que Tu tem profundas verdades para revelar ao coração de cada um que chegou aqui nessa noite. Senhor, que possamos ser porta-voz apenas da Tua palavra, e que Teu Espírito, Senhor, possa tocar em cada coração de uma maneira, em que vidas, Senhor, que chegaram aqui tristes, amarguradas, Senhor, muitas vezes com os sonhos acabados, achando, Senhor, que o seu tempo já passou, achando que não tem mais jeito para a sua vida, não entendendo, Senhor, o tempo, o momento em que eles estão vivendo, Senhor, mas que essa verdade que liberta e restaura e renova, possa atingir o coração de cada um dos Teus filhos, e possamos sair daqui, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração diferente. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por gentileza. O texto que eu li lá em Eclesiastes, no capítulo 3, quem escreve é o grande rei Salomão. Salomão foi um dos reis mais ricos e mais sábios da terra. Ele foi um grande homem, um homem de grande nome, um homem que uma certa vez ele estava dormindo
E Deus apareceu a ele num sonho e perguntou: Salomão, o que tu queres? Pede alguma coisa que eu te dou. E a Bíblia diz que Salomão não pediu riquezas. A Bíblia diz que Salomão não pediu um carro importado. A Bíblia diz que Salomão não pediu talvez uma vida longa. Não. A Bíblia diz que Salomão, ele pediu sabedoria para administrar o reino, porque ele era filho de Davi e ele tinha assumido no lugar de Davi. E ele sabia que Davi era um grande rei. E agora ele tinha medo de não saber administrar no lugar do seu pai. Agora Deus dá sabedoria para esse homem. Mas se você entender os textos e você olhar para Cantares de Salomão, você vai entender que ele escreveu na sua juventude. Depois você vai encontrar o livro de Provérbios, você vai entender que ele escreveu na sua meia-idade. Mas depois você vai encontrar o livro de Eclesiastes, que foi o texto que eu li, que ele escreveu na sua velhice. E agora na sua velhice ele começa a dizer e lembrar que há um tempo para todas as coisas. Que Deus tem um projeto para cada um, de uma maneira toda especial. E que muitas vezes nós ficamos se lamentando e não entendendo o momento ou a situação. Mas tempo é assim. Eu lembro que passa tão rápido, que quando eu vi eu já estava casando, né? Quando eu vi já apareceu a Kathleen depois de 5 anos, mas é tudo tão rápido. No tempo de Salomão não foi diferente. A Bíblia diz que Salomão, pela sua riqueza e a sua sabedoria, ele fez errado porque ele casou já com uma mulher pagã. Ele casou com a filha de Faraó. Ele não deveria ter casado com aquela mulher. Mas ele era tão sábio que ele começou a usar essa sabedoria para adquirir poder. E se você olhar para Lúcifer, Lúcifer foi colocado como o diabo hoje que nós conhecemos porque ele quis ser maior que Deus. Salomão agora pecou, errou porque ele quis poder. E ele quis, através do pacto com aquela mulher, aquele casamento com aquela mulher, adquirir outros reinos, fazer aliança. E ele tinha uma mulher em cada lugar, porque aí ele tinha espias em cada lugar. Ele foi se tornando um rei muito poderoso e muito forte. Ele fez alianças com muitas pessoas, ele construiu o grande templo do rei Salomão. Ele fazia negócio para eles balsear madeira pelo rio. Ele foi um grande negociador. Ele foi um homem realmente muito sábio. Mas agora no final da sua idade, ele entende que muita coisa ele fez errado. Ele entende que se ele poderia voltar atrás, ele voltaria e fazia diferente. Ele entende que se ele pudesse voltar atrás, ele nunca tinha feito aqueles altares para outros deuses, porque ele tinha tantas mulheres e não queria brigar com ninguém, porque ele queria o poder absoluto que estava nas mãos dele. Ele não quis entrar com conflito com ninguém, e ele construiu aqueles templos para deuses pagãos. Ele queria olhar somente o que ele tinha, o que ele poderia ainda alcançar. E depois, se vocês olharem, vocês vão entender, para a Bíblia Sagrada vocês vão entender, que depois o reino de Israel foi dividido, porque começou pelo erro de Salomão. Salomão agora, ele escreve dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas Eclesiastes no capítulo 12, ele diz: ei, vocês querem um conselho para vocês? Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, a qual você venha dizer, não tenho mais nele contentamento. E se você se aprofundar nesse texto, e entender o texto e o contexto, você vai entender que ele está dizendo: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha ido mais vezes ao templo. Eu tinha ido mais vezes à casa do Senhor, mas hoje, ele diz, as minhas vistas estão fracas. As minhas pernas estão tão fracas que eu não consigo mais caminhar e não consigo mais chegar ao templo do Senhor. Ah, se eu pudesse voltar atrás. E ele diz: o meu corpo que é pó, a terra vai voltar e o nosso espírito vai subir a Deus, e os pranteadores vão estar ao nosso redor. Ele estava falando de morte. Ele estava dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu escreveria a minha vida diferente. E o tempo, como eu falei, passa muito rápido na nossa vida. E a maior dificuldade que eu e você temos é entender o que Deus quer fazer por mim e por você. Qual é a maneira que Deus quer trabalhar na nossa vida? O que Deus ele providencia? E o que Deus, através da sua vontade permissiva, permite na minha e na tua vida acontecer? Que muitas vezes se lamentamos, fizemos até campanha da noite da vitória, não entendendo a situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
Quando você está dentro da vontade de Deus, não entenda isso como algo ruim, mas é Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus dizendo: eu tenho um plano e um projeto na tua vida, entenda o que eu tenho para fazer por você. Salomão, ele só entendeu isso na sua velhice, ele só entendeu isso quando ele já estava velho, e ele termina Eclesiastes no capítulo 12, nos últimos versículos, se você ler lá você vai ver. E vocês querem um conselho? Vocês querem ser felizes e abençoados nessa terra? Vocês querem ser bem-aventurados? Ele diz: honrem ao Senhor Deus acima de todas as coisas, aí vocês serão felizes e abençoados em tudo que vocês fizerem. E o tempo passa rápido. Você que um tempo era cabeludo, talvez hoje você já está carequinha. Quando eu casei, olhei para minha foto, era só a orelha, não tinha barriga. Hoje já cresceu uma barriga, eu já fiquei um pouco gordinho. Até o presbítero Fábio já começou a ficar careca, tá vendo? É desse jeito. O tempo passa rápido, e quando nós olhamos no espelho, nós começamos a ver aqueles fios brancos. E alguns acham que é charme, né? Que é assim, e deixa, né, os fios brancos aparecer. Outros não, outros vão lá e pintam. As rugas vão começando a surgir. O tempo vai passando e a gente vê, a menininha está ali pequenininha, daqui a pouco o homem está aqui na frente esperando, e ela está entrando uma noiva, e é a sua filha que está casando. Você prepara ela para uma faculdade, você investe e dá o seu melhor, você vive com a sua esposa, e muitas vezes o tempo passa tão rápido, que a gente não aproveita da maneira que é para aproveitar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aproveite o máximo que você puder aproveitar, dentro da vontade de Deus, porque aí você será abençoado em tudo que você fizer. Quando você vem à igreja, você não está perdendo seu tempo. Quando você investe em missão, você não está perdendo seu tempo. Quando você investe falando de Jesus, você não está perdendo seu tempo. Quando você está num culto como esse, ouvindo a palavra de Deus, você não está perdendo seu tempo, não. Você está ouvindo a palavra que vai trabalhar no nosso caráter e na nossa vida, e que vai fazer de nós pessoas diferentes. Quando você paga R$440 para ir num seminário como esse de homens, você não está perdendo seu tempo e nem o seu dinheiro. Você está investindo na sua vida, porque você sairá, se você quiser, de lá um homem diferente. Todo dia nós temos que ser renovados pela palavra de Deus. Romanos no capítulo 2, o verso 2 diz assim: ei, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo: ei, todos os dias da sua vida, você tem que meditar na palavra de Deus, e ela vai renovar a sua vida, e vai fazer de você uma pessoa diferente. É isso que a palavra de Deus faz por mim e por você. Mas o texto que eu li em João, no capítulo 21, e no verso 18, eu entendo e eu encontro aqui a vida de um homem chamado Pedro, que me chama muita atenção. Porque Pedro, ele não era um discípulo qualquer, ele não era um apóstolo qualquer, mas ele era um homem que nós chamamos ele de desequilibrado, nós chamamos ele de brabo, nós chamamos ele de ruim, porque ele nunca tirou a faca da cintura, nunca tirou a faca da bainha. Ele era um homem tanto rude. Mas eu aprendi com Pedro que o tempo e a vontade de Deus na nossa vida vai trabalhando em áreas da nossa vida que muitas vezes nós não percebemos. Mas são lições de vida que Jesus quer trazer para mim e para você, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida, que pode fazer de nós pessoas diferentes. Primeiro ponto, primeiro tempo na vida de Pedro. Eu vejo o encontro de Pedro com Jesus. Está lá em João no capítulo 1, versículo 35. O texto diz que estava lá André junto com outro discípulo, eles estavam com João Batista. E de repente eles estavam conversando, e agora quem passa na frente deles é Jesus de Nazaré, aquele que foi batizado por João Batista. E quando João Batista vê Jesus passando, ele diz: olha quem vai aí. Esse aí é o Messias, o rei, aquele que foi escolhido. André não aguentou juntamente com esse outro homem que estava junto com ele, e correu atrás de Jesus. De repente Jesus olha para trás e diz: o que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E André disse: mestre, onde é que tu moras? Onde é que é a tua casa? E Jesus disse: vem ver. Eles chegaram à tarde lá, mas saíram de lá só à noite. Mas quando André sai de lá, ele sai impactado pela palavra do Senhor Jesus. E ele vai direto a Pedro e diz: Pedro, tu não sabes quem eu encontrei.
eu encontrei o Messias, aquele que estava nas profecias, dizendo que podia mudar a nossa história, dizendo que podia mudar a nossa vida. E naquele momento Pedro vai correndo lá e chega até Jesus, e quando Jesus olha para ele, a primeira coisa que Jesus disse para Pedro, Pedro, diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, a partir desse momento será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Já pensou, chegar no primeiro momento, Fábio, junto com Jesus, e Jesus olha para ele e diz: vou mudar o teu nome, vou mudar o teu nome. Sabe o que é isso? Primeiro ponto que eu vejo, quando nós temos um encontro com Jesus, a mudança de vida. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus já mudou a sua vida. Se você tinha atitudes erradas, hoje você começa a agir diferente. Se você tinha intenções erradas, hoje você tem uma intenção diferente, é para o reino de Deus. Se você investia antes em coisas erradas, hoje você investe na coisa certa, no reino de Deus. Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, a primeira coisa que aconteceu, era o tempo na vida dele. Jesus disse: eu vou mudar o teu nome. O Senhor Jesus, muitas vezes, Ele espera nós chegarmos num culto como esse. Irmão Paulo, mas eu já vou na igreja um bom tempo. Irmão Paulo, mas eu frequento a igreja de vez em quando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, teve mudança na sua vida? Quais as atitudes que você fazia antes que hoje você não faz mais? Ou quais atitudes que a Bíblia fala ao contrário e que você diz: eu não consigo largar, disso eu não consigo deixar, disso eu não consigo mudar? Jesus, aí é muito difícil. Não, isso, eu posso fazer muitas coisas, mas isso aí, Jesus, isso aí é complicado. Isso eu não consigo deixar de fazer. Quando você chegar no tempo, e esse tempo da sua vida vai ser um tempo de mudança, e você vai ver realmente Jesus se revelando para você, e vai dizer: meu filho, eu tenho um grande projeto na sua vida, eu preciso mudar a sua história, eu preciso mudar a sua vida. Eu já falei aqui que eu cresci no lar cristão, mas tive dificuldade de ter mudança de vida, porque me criei dentro da igreja, sendo um evangélico de tradição, um crente de tradição, assim como existe católico de tradição. Até que um dia eu me encontrei com o Senhor Jesus, e Jesus disse: Paulo, eu preciso de ti, eu tenho um grande plano na tua vida, eu tenho um projeto na sua vida, eu quero mudar a sua história. A partir daquele momento que eu abri o coração, de Jesus pode tocar na minha vida, pode tocar nas minhas atitudes, esse tipo de costume eu não quero mais para a minha vida, pode mudar a minha história, eu quero me entregar totalmente a ti. A partir daquele momento, David, Jesus começou a trabalhar no meu caráter e na minha vida, e foi me lapidando por uma grande obra. Jesus, Ele quer fazer isso comigo e contigo. O primeiro tempo na vida de Pedro foi o encontro com Jesus. O segundo tempo, qual que foi, irmão Paulo? O segundo tempo é o momento que Jesus começa a pregar na beira da praia. Está lá em Lucas, no capítulo 5, e o verso 1 a seguir. E Jesus começa a pregar, e ele entra no barco de Simão Pedro. A Bíblia diz que Jesus prega, e quando ele acaba de pregar, ele diz: ei, vão mais lá para o fundo do mar, e vocês joguem a rede. Mas nesse momento Pedro se levanta, porque ele era um grande profissional, Maico. E ele diz: mas como, mestre? Eu estive a noite inteira tentando pegar peixe. Peixe só dá à noite, agora nós estamos já pela manhã. Nesse mar aqui só tem peixe à noite. Nós tentamos a noite inteira e não conseguimos. Como que agora tu estás dizendo que eu tenho que jogar a rede? Mas ele disse: já que é o mestre que está pedindo, porque ele já tinha se encontrado com Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele disse: eu vou fazer, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. A Bíblia diz que Pedro entrou naquele barco e jogou a rede. Naquele momento a Bíblia diz que foram muitos peixes, e ele teve que chamar outra embarcação para ajudar, porque encheu aquele barco. E é nesse momento que Pedro disse: Senhor, eu me envergonho, eu não sou digno de estar contigo. E Jesus olha para Pedro naquele momento, a irmã Maria Zélia, e diz: olha, Pedro, não se preocupes mais, porque a partir desse momento não és mais pescador de homens, de peixe, eu vou te fazer pescador de homens, eu vou te fazer um ganhador de almas para mim. Jesus estava dizendo: Pedro, tu vai parar de andar por você mesmo. Pedro, tu vai parar de fazer a profissão que você acha que sabe. Pedro, você vai parar de andar pelos teus próprios sentimentos. Agora você vai andar dentro da minha vontade, Pedro.
Você vai fazer o que eu quero para a sua vida. E é o segundo tempo na vida de Pedro. É o chamado ministerial. E eu me preocupo com pessoas que estão na igreja há muito tempo e não se preocupam em ganhar alma para Jesus. Estão há muito tempo na igreja e não se envolvem em nenhum departamento. Estão há muito tempo na igreja e esquecem que foram chamados pelo Senhor Jesus para fazer a diferença nessa terra. João no capítulo 15, o verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. E se você ler o Evangelho de João no capítulo 15, você vai entender que Jesus está dizendo: aquele que não dá fruto vai ser cortado e lançado fora. Tem que dar fruto, tem que fazer a diferença. Um tempo na vida de Pedro, ele foi chamado para o ministério. Pedro não era mais guiado por ele mesmo, mas agora Jesus disse: eu vou guiar a sua vida. Talvez eu já falei aqui, existe uma profissão que eu gosto muito e me chama muita atenção, que é chamada de prático, e eles têm um salário muito bom. Esse prático, ele é aquele homem que quando as grandes embarcações chegam no porto, ele vai lá muitas vezes com o seu barquinho, o Celinho sabe disso, e engata lá assim naquele navio muito grande, ou ele mesmo vai lá e pilota aquele navio, porque naquela área ali ele não conhece. O capitão do navio, o capitão veio até ali, mas chega um momento ali que só o prático conhece, ele sabe por onde ele vai passar, que o navio não vai parar ali, não vai trancar, ele sabe por onde ele vai passar, e esse prático ele ganha muito bem, mas só ele pode dirigir naquele momento aquela embarcação. E aquele grande embarcação é dirigida muitas vezes por um barquinho pequenininho. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo na minha e na sua vida. Quando você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, quando você deixar o Espírito Santo guiar os seus sentimentos, quando nós deixarmos o Espírito Santo dirigir a nossa embarcação, nós vamos por lugares que muitas vezes nós nem queremos, mas é o melhor para mim e para você. Ele sempre quer o melhor. Ele tem um projeto na minha e na tua vida. Muitas pessoas fogem do ministério. Deus tem uma chamada, Deus já falou que tem um grande projeto, mas foge, não quer fazer. Eu tinha um tio, que ele era um grande homem usado por Deus, ele era presbítero naquele tempo, na cidade de Joinville, e ele passou por umas dificuldades um tempo, e ele pregava muito bem, a sua esposa também pregava, ele sempre levava uma dupla para cantar em congressos, ele pagava também muitos missionários, ele contribuía muito com a missão, e Deus usava muito aquele casal. Mas um certo dia, ele tinha um atacado de doce, era atacado de doce Josiel, que era o nome do filho dele, e ele ganhava muito bem, era muito bem financeiramente. E um certo dia ele botou no seu coração que ele tinha que ganhar mais dinheiro, presbítero Paulo Roberto. E agora ele compra 2 carretas e começa a viajar, o motorista não podia ir, ele ia viajar. E ele deixou de fazer a obra de Deus. Para resumir, ele começou a trair a minha tia, começou a adulterar, e tudo naquele momento passou, do mesmo jeito que eu disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, começou a acontecer na vida dele, porque ele abriu uma brecha, saiu fora da vontade de Deus, deixou de fazer aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer. O seu filho começou a se drogar muito. E um dia, quando ele chegou em casa, ele não sabia o que tinha acontecido, porque a sua esposa não conseguiu comunicar ele. Os seus 2 filhos estavam com um caminhão no atacado, e quando ele chegou em casa, ele viu uma fita preta no comércio dele, e ele soube que o seu filho, que era o único filho legítimo, tinha morrido num acidente. A partir daquele momento a sua vida só foi piorando. E esse, que era meu primo, ele teve um tempo de se acertar com Deus ainda, porque tinha uma enfermeira que era crente, atendeu ele naquele momento, da barriga aqui para baixo, não sobrou mais nada, estava tudo em pedaços. Mas a enfermeira conseguiu falar com ele ainda, e ele aceitou Jesus naquele momento ali de dor. Mas para resumir, o meu tio deixou da minha tia, foi morar com outra mulher, essa mulher morou com ele uns 5 anos, e nunca falou para ele que ela tinha o vírus da AIDS, ele foi contaminado e morreu antes que ela. Irmão Paulo, o que é isso? É quando nós saímos fora da direção de Deus, quando nós queremos ser dirigidos por nós mesmos. Quando Deus coloca algo na nossa mão para fazer, e eu e você simplesmente cruzamos os braços e dizem assim, tem tanta gente para fazer,
Ei, mas Deus chamou você. Deus escolheu você. Foi Deus que tirou você lá do mundo do pecado. Foi Deus que salvou a sua casa e a sua família. Foi Deus que tocou na vida dos seus filhos. E quando você sai fora da vontade de Deus, você automaticamente está debaixo de maldição. E o diabo tem poder para matar, roubar e destruir. Esteja dentro da vontade de Deus. Esteja vivendo o tempo na sua vida, mas vivendo aquilo que Deus quer para você. O que mais, irmão Paulo? Terceiro tempo na vida de Pedro. É o momento que Pedro vacila sobre o mar. A Bíblia diz que Jesus multiplicou pão e multiplicou peixe, alimentou uma grande multidão. Nesse momento os discípulos tinham que atravessar o mar, e Jesus disse: vocês podem ir, que eu vou ficar no monte orando. E a Bíblia diz que os discípulos foram, mas chega um momento em que a tempestade é muito forte. Chega um momento, irmão Edinaldo, que o vento está batendo muito forte contra a sua embarcação. E os discípulos estão apavorados, e no meio da dificuldade, Jesus está caminhando e vindo na sua direção sobre as águas. Mas eles não enxergam Jesus, eles enxergam um fantasma. E Jesus disse: ei, tende bom ânimo, se acalmem, sou eu. E Pedro diz: ei, mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: pode vir. E a Bíblia diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. E o texto diz assim, ó: e veio um vento muito forte. E você pode dizer: irmão Paulo, mas se Pedro tinha ouvido Jesus dizer que poderia vir, por que naquele momento que veio um vento forte, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar? Mas não foi Jesus que mandou ele vir? Sabe o que é isso? É no momento que bate o vento forte, eu e você somos atacados pelo inimigo de uma maneira que nós perdemos a fé. Já viu esse tipo de pessoa? Que tipo é esse, irmão Paulo? Somos eu e você, nós somos assim. No momento da dificuldade parece que nós enxergamos tudo diferente. No momento da dificuldade nós até estávamos andando sobre as águas, Fábio. Um grande milagre estava acontecendo naquele momento, mas o vento vem forte, presbítero Oséias. E nós se entregamos e dissemos: olha, esse vento está forte, eu vou afundar e vou afundar. Mas sabe o que faz a diferença na minha e na tua vida? Que Jesus está ali naquele momento e diz: meu filho, eu estou juntamente com você, eu te ergo, eu não vou deixar você afundar nesse mar, você não está sozinho, eu estou contigo. Fui eu que dei a ordem para você caminhar, e se Jesus mandou caminhar, caminhe nessa noite, porque Ele tem um grande plano e projeto na sua vida. Caminhe sobre as águas. O que mais, irmão Paulo? É dependência. Saber que Pedro imagina: eu andei sobre as águas, eu fui o único que andei sobre as águas. Os outros iam dizer: mas tu afundou. Jesus está dizendo: sou eu no controle da sua vida. Pedro, sem mim tu não és nada. Nós somos 100% dependentes da presença de Jesus na nossa vida. Tempos na nossa vida em que passamos por lutas e dificuldades que afundamos. O que mais, irmão Paulo? Tem um tempo na vida de Pedro que ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus. A Bíblia diz que houve um momento em que Jesus pregou um sermão, e nesse sermão Jesus começa a pregar, Giovanni, de uma maneira em que as pessoas ficam um tanto assustadas, e uma mensagem um tanto forte, e as pessoas de repente começam a deixar de Jesus. E quando a multidão começa a deixar Jesus, Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós, quereis ir também? E Pedro se levanta no meio dos discípulos e ele diz: como posso eu te deixar, se só tu, Jesus, tens a palavra da vida eterna? São tempos em nossa vida em que os nossos vizinhos estão passando por dificuldade, Lu. São tempos em nossa vida que os nossos irmãos estão passando por dificuldade, mas esse é o momento de eu e você se levantar no meio dos outros discípulos e dizer: só tu, Jesus, tens a palavra da vida eterna. Podem todos te deixar, mas eu não te deixarei. São momentos em que você vai ajudar outras pessoas. São momentos que você vai olhar esse soldado ferido no seu lado, esse irmão que deixou de vir à igreja, esse irmão que está passando por dificuldade, esse irmão que foi influenciado talvez por algumas pessoas, e você vai dizer: não deixe de Jesus, não olhe para a dificuldade,
mas é um tempo na sua vida, e como você vai estar nesse tempo, você vai influenciar, você vai fazer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que vai tomar atitude no meio dos demais. São tempos na nossa vida em que nós estamos fortes. O que mais, irmão Paulo? Outro tempo na vida de Pedro, é um tempo que ele confessa, mas logo depois ele nega. Está lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 13 a seguir até o 23. Se você ler o texto, você vai entender que Jesus chega numa aldeia chamada Cesareia de Filipe. E quando Jesus chega naquela aldeia, ele pergunta: ei, meus discípulos, vem cá um pouquinho, eu quero conversar com vocês separadamente. E ele diz assim: por onde eu passo, o que o povo diz que eu sou? Porque por onde eu passo, eu faço milagres. Por onde eu passo, as pessoas que estão enfermas, uma pessoa aleijada, eu vou lá, faço ela se levantar e começar a caminhar. Por onde eu passo, as pessoas que estão cegas, eu vou lá e a pessoa volta a enxergar. Por onde eu passo e tem um morto, eu vou lá e ressuscito. Por onde eu passo e tem tristeza na casa, a partir daquele momento tem alegria. Por onde eu passo, eu vou lá e digo para aquela menina, Talita cumi, levanta e anda, como a filha de Jairo. Jesus estava dizendo: por onde eu passo, eu faço milagres. E o que o povo diz que eu sou? A Bíblia diz: eles responderam. Estava no plural. Eu imagino Pedro respondendo junto com Tomé, junto com Mateus, junto com João, todo mundo respondendo ao mesmo tempo. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és apenas um dos profetas. Eles não sabiam quem era Jesus. É o tipo de pessoa que vem na igreja, recebe a bênção, recebe o milagre, mas não conhece a Jesus. Olhe para quem estiver do seu lado e pergunte: ei, você conhece a Jesus? Pergunte: você conhece a Jesus? Mas agora Jesus faz a segunda pergunta e olha para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que sou? Jesus estava dizendo: e vocês que estão todo dia junto comigo? E vocês que foram lá naquela festa em Caná da Galileia e viram eu transformar a água em vinho? E vocês que viram quantos demônios eu expulsei da vida das pessoas? Vocês que viram o gadareno ser liberto? Vocês que viram ir lá no meio da tempestade dizer: acalma-te vento, aquieta-te mar? E vocês, quem dizeis que sou? A Bíblia diz que se levanta esse protagonista da minha história nessa noite. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e disse: Pedro, não foi tu que revelaste de ti mesmo, mas foi o meu Espírito que está em ti que te revelou. Jesus está dizendo: Pedro, é mais uma vez eu dirigindo a sua vida, revelando profundas verdades para você. Ele está dizendo: Pedro, de ti tu não tens nada, mas tu entendesse o que eu estou fazendo aqui na terra. São momentos que eu e você temos um conhecimento profundo de quem é Jesus. Porque muitas vezes nós viemos à igreja, mas uma pessoa pede para nós orar, nós não temos fé nisso, para orar por aquela pessoa, sendo que a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e serão curados. E eu e você fomos chamados para isso. Jesus nos deu esse poder e essa autoridade. Se nós conhecemos a Jesus, nós temos essas verdadeiras atitudes. O que mais, irmão Paulo? Agora chega o momento que ele nega também a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que aconteceu aquilo que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, algumas horas depois Jesus estava falando para o povo, dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu estou aqui na terra com um propósito. Mas daqui a pouco eu não vou estar mais no meio de vocês, Zezinho. Daqui a pouco eu vou ter que ser crucificado e entregue aos homens. Naquele momento Pedro se levanta irado, e ele vai e diz: Jesus, vem cá um pouquinho que eu quero ter uma conversa contigo. E Pedro se levanta: que história é essa desse negócio aí, dizer que tu vai ser crucificado? Isso não pode acontecer. Jesus olha para ele, Beto, e diz: para trás de mim, Satanás, tu só entende as coisas materiais, tu só entende as coisas terrestres, tu só entende as coisas que acontecem aqui na terra, tu não entende as coisas celestiais. Era um tempo na vida de Pedro, e muitas vezes eu e você fizemos isso. A Bíblia diz que nós não podemos simplesmente enxergar e viver por vista, nós temos que viver por fé.
Nós não podemos olhar somente as coisas materiais e olhar do nosso jeito, com a nossa visão. Nós temos que ter uma visão de fé e confiança e enxergar além da dificuldade. Nós temos que enxergar além da tempestade. Nós temos que entender que Deus que fez os céus e a terra, criou eu e você a sua imagem e semelhança. E Ele disse, olha, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Vocês não estão sozinhos, não. Sou eu que estou junto com você. São momentos que nós vivemos só na carne, não temos uma visão espiritual para a nossa vida e também para os nossos filhos. Muitos lares estão se perdendo porque o líder da casa, que é o esposo, muitas vezes não tem essa visão espiritual. Ele enxerga somente as coisas carnais. Ele só enxerga as coisas dessa terra, desse mundo. Ele enxerga só o que é melhor no momento, mas ele não enxerga o que está por trás disso. Ei, tenha atenção. Saiba que nesse mesmo tempo de dificuldade que você está passando, o inimigo pode aproveitar esse momento e roubar alguns bens que são seus, dentre eles a sua esposa e os seus filhos e a sua família. São tempos na nossa vida que nós aprendemos com Deus como vivermos. Nós aprendemos e temos experiências profundas com o Senhor Jesus. O que mais, irmão Paulo? 6 dias depois desse acontecimento, chega o momento da transfiguração, e eu gosto desse momento. Está lá em Marcos, no capítulo 9, o versículo 2. A Bíblia diz que Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João. E eu entendo uma verdade espiritual muito grande aqui. Por que, irmão Paulo? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar ele faz. Jesus, ele tem as suas pessoas que talvez ele gosta mais, porque são aquelas pessoas que têm mais intimidade. Se eu sentar um tempo com o Fábio e conversar, e ficar um bom tempo, 1 ano, conversando direto na casa dele, nós vamos ter uma intimidade diferente. Eu vou conhecer mais ele. São aquelas pessoas que estão mais tempo com o Senhor Jesus. E Jesus disse, ei Pedro, Tiago, João, vem comigo, vamos lá para o monte. O que acontece lá, irmão Paulo? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles chegam lá. E no momento que eles chegam, ele vê Moisés, Elias e Jesus de uma maneira transfigurada. A Bíblia diz que naquele momento o rosto de Jesus se transformou como uma lã, como algo muito branco, e a Bíblia diz que nenhum tipo de produto poderia deixar alguma coisa tão branca como o rosto de Jesus se transformou naquele momento. E quando Pedro, Tiago e João olham para aquilo, eles ficam, Briane, de uma maneira assim, dizem, o que está acontecendo? Eles ficam tão impressionados com aquilo que está acontecendo, irmão Adinho, que eles dizem assim, vamos construir 3 tendas, para fazer com que Jesus fique numa, Elias fique em outra, e Moisés fique em outra. E a Bíblia diz que no mesmo momento em que eles estavam falando, a Bíblia diz que veio uma nuvem, envolveu todos eles, e naquele momento só apareceu Jesus novamente no seu lado. Que tempo é esse, irmão Paulo? Sabe que tempo é esse? É o tempo das madrugadas que você conversa com Deus. São os tempos que o Senhor Jesus, ele quer intimidade comigo e com você. São os tempos em que horário normal, nós não conseguimos ter a mesma intimidade. São os tempos, Rodrigo, que muitas vezes em outros lugares você não consegue. Talvez eu já falei aqui, que um dia eu estava trabalhando num lugar, e estava lá com o pessoal que estava trabalhando comigo, e eu deixei tudo, porque o Espírito Santo veio no meu coração e falou, Paulo, eu preciso falar contigo. E eu estava mexendo com caixaria, o manjo sabe que naquele momento de caixaria, um tem que fazer a parte de caixaria, os outros já vão colocando. Mas o Espírito Santo falou para mim, eu preciso falar contigo. E eu saí dali, fui num terreno mais em cima, e sentei lá, e comecei a falar em línguas estranhas, e naquele momento veio um vento muito forte, e o Espírito Santo falou no meu coração, quebrantou o meu coração, eu derramei lágrimas, e o Senhor Jesus me deu uma mensagem. Sabe o que é isso? É tempos que o Senhor Jesus nos transporta para outros lugares, porque Ele está dizendo, eu estou com saudade de ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu gemido, eu quero ver as suas lágrimas. São tempos de momentos de intimidade com Deus, que é só você e Ele. Jesus disse que quando você quiser orar, você vai lá e tranca a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e ore, porque naquele momento ninguém vai te incomodar. São momentos que é só você e o Senhor Jesus. E é esse momento
que você vai ter intimidade com Ele, de uma maneira que você nunca teve antes. Mas isso não é para qualquer um. Isso são para aqueles mais chegados. Quantos chegados nós temos aqui nessa noite? Nós temos aqui amigos do Senhor Jesus mais chegados. Esses são os momentos que o Senhor Jesus marca comigo e com você. Eu lembro agora da irmã Miriam, que ela contou para mim, dizendo que ela tinha um problema na área da psicologia que ela estava enfrentando, e ela disse: Paulo, eu dobrei o meu joelho e disse: não vou sair daqui enquanto o Espírito Santo não revelar para mim o que eu devo fazer. Não foi assim, irmã Miriam? Foi assim. Sabe o que é isso? São momentos de intimidade que nós tiramos com Deus, que é só você e Deus, através do Espírito Santo, revelando ao teu coração. E é nesse momento que Deus vai revelar profundas verdades para você, e que você não trocaria esse momento por nada valioso nesse mundo. São experiências com o Senhor Jesus. Lembra de Marta e Maria? Maria estava tão atarefada, Jesus chegou lá para conversar com elas, e a Marta estava limpando a casa e preparando as coisas para Jesus, e naquele momento Marta diz: ei, Jesus não está vendo que Maria não tira tempo aqui para limpar e para arrumar as coisas para ti, mestre? Eu estou tão atarefada. E Jesus diz: Marta, Marta, eu vou resumir para você entender. Jesus diz: Marta, Marta, se você soubesse o quão importante é a minha presença na casa de vocês, daqui a pouco eu vou ser crucificado, eu vou subir para com meu Pai, e vocês não vão ter mais a minha presença junto convosco. Marta, Marta, tu tem estado tão atarefada e não tem tirado tempo para ouvir profundas verdades que eu tenho para revelar para vocês. Jesus estava dizendo: Maria sim escolheu o jeito certo, a parte certa. São momentos que Jesus vai pedir para você, e Ele vai dizer: é só eu e você. Tire esse tempo, não perca esse momento. Muitas respostas para as suas orações vão estar nesse momento. Tire tempo, faça isso. São tempos na nossa vida que o Senhor Jesus quer se revelar para mim e para você de uma maneira toda especial. O que mais, irmão Paulo? Chega um momento na vida de Pedro, já estou encerrando, que ele é um tanto indeciso e arrogante. Como assim? Não entendi. Jesus, antes de cear com seus discípulos, ele bota todo mundo sentadinho, ele vai lá e pega uma bacia, Eliane, e ele se dobra assim e começa a lavar o pé dos discípulos. Nesse momento ele olha para Judas, sabendo que Judas ia trair ele. Nesse momento ele olha para Tomé, dizendo: esse Tomé é incrédulo, mas eu vou lavar os teus pés, porque eu estou mostrando que todo líder tem que ser servo. E naquele momento Jesus vai lavar o pé de Pedro, desse homem que eu estou falando nessa noite. E quando ele vai lavar o pé do Pedro, Valmeri, o Pedro disse: não, meu pé tu não lava. E Jesus disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não vai ter parte comigo lá na glória. E Pedro disse: Senhor, pode lavar meu pé, pode lavar minha cabeça, pode lavar meu corpo todo, mas eu quero a salvação para mim. O que é isso, irmão Paulo? São tempos na minha e na tua vida, Reginaldo, que nós somos arrogantes, nós somos indecisos e dissemos: não, entregar folhetinho de casa em casa, não, eu não faço essas coisas, isso não é para mim. Não, fazer isso, não, de jeito nenhum. Tirar o meu tempo que é tão valioso para fazer essas coisas. São tempos que eu e você somos tão arrogantes e não entendemos que é um momento que o Senhor Jesus quer ensinar profundas lições de humildade para mim e para você. Talvez já falei aqui com a minha esposa num congresso do Círculo de Oração do ano passado. Ela machucou o pé lá na cozinha, com a Marinex caiu no seu pé e no seu dedo, e naquele momento eu já carreguei ela no colo para sair de lá. Mas depois, quando eu peguei ela no hospital também, irmão Dário, eu tive que carregar ela no colo até no carro. E depois eu tive que carregar do carro até dentro de casa. Mas a hora mais difícil não foi essa, irmã Maria, foi a hora do culto. A hora do culto eu era acostumado só a tomar meu banho, a roupinha estava lá passada, Nilson. Eu só botava roupa e vinha para a igreja, Joel. Mas chegou a hora do culto, eu tive que passar a minha roupa, passar a roupa da Neia, passar a roupa da Kathleen, tomar banho, dar banho na Kathleen e dar banho na Neia. E o Espírito Santo veio até mim e disse: Paulo, fazia tanto tempo que não tinha mais carregado a Neia no colo. Sabe o que é isso? São lições de humildade que o Espírito Santo traz para mim e para você. Olhe para quem estiver do seu lado e pergunta:
O que você quer que Jesus faz na sua vida para você entender essa lição? Diga, o que você quer que Jesus faça na sua vida para você entender lições de humildade? Vontade permissiva de Deus se revela na nossa vida, dizendo: filho, eu estou fazendo você descer de degrau, para você entender o que sou eu que te sustento, sou eu que cuido de você. Você não é nada sem mim. Valorize as pequenas coisas, valorize as pessoas que estão ao seu redor, valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Deus permite esse conflito no seu casamento para você entender que essa esposa é muito importante para você. Deus permite esse conflito do seu relacionamento com o seu filho e com a sua filha, para você entender que o seu filho e a sua filha é muito importante para você. Deus permite esse conflito na área financeira, para você entender que você é dependente de Deus em todos os momentos da sua vida. Deus permite situações como essa, e Jesus está dizendo: filho, eu quero lavar os teus pés, você deixa eu lavar os seus pés? Porque depois, filho, você vai ter que lavar os pés de muitas outras pessoas, e você vai ter que entender que nós temos que servir. São tempos na nossa vida que nós vamos aprender profundas lições. O que mais, irmão Paulo? São tempos em que Pedro se levanta no meio da multidão, no meio dos outros discípulos, melhor dizendo, e Jesus disse: não, eu vou ter que ir lá, porque agora vai chegar um momento que eu vou ter que me entregar. E Pedro, como ele era muito ativo, ele já disse: mestre, eu vou contigo. Jesus disse: Pedro, tu não pode ir comigo. E Pedro é um tanto insistente, e ele diz assim: mestre, se for possível, eu até morreria por ti. Já pensou uma coisa dessa, Adelmo? Eu até morreria contigo. E Jesus disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. São momentos em que nós achamos que nós somos crentes demais. Agora ninguém mais nos derruba. Agora eu vou com Jesus até debaixo das águas. Estou 20, 30 anos na igreja. Ninguém mais me derruba. São lições que eu e você aprendemos, porque nós negamos a Jesus muitas vezes. Um certo dia alguém me perguntou no círculo de oração, eu vou ter que falar, que o novo convertido, ele me disse assim: Paulo, por que os que participam do círculo de oração são os crentes mais novos, e os crentes que estão mais tempo na igreja não participam do círculo de oração? O que você responderia? Eu estou falando do círculo de oração masculino. Sabe o que eu vejo? São pessoas que realmente buscam e têm sede de estar mais perto do Senhor Jesus. São pessoas que não estão conformados com o seu nível espiritual. Eu quero conhecer mais ao Senhor Jesus. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Não se conforme com a sua situação. Não ache que o seu nível espiritual já está bom. Não busque cada vez mais. Quer mais, irmão Paulo? Um tempo na vida de Pedro em que ele corta a orelha do Malco, daquele soldado. Quando Pedro sabe que os soldados vieram para buscar Jesus, para ser crucificado, ele já pega daquela espada que estava pronta lá, Jesus, e já corta a orelha do Malco. Sabe o que é isso? São momentos de desequilíbrio meu e seu. Momentos que nós ficamos desequilibrados, brigamos com todo mundo, se levantamos, viramos Pedro da vida, queremos brigar com todo mundo. Momentos de desequilíbrio. Que prejuízos que ele ia trazer se Jesus não tivesse feito o milagre e colocado a orelha do soldado ali colado naquele momento. Eles poderiam ser mortos na mesma hora. E o plano da salvação não teria alcançado eu e você. São momentos que nós se desequilibramos e fizemos perder muita bênção na nossa vida. O que mais, irmão Paulo? Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Chega um momento na vida de Pedro em que Jesus foi crucificado. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, Agamenon. E agora ele aparece na praia novamente, Gabriele. E quando ele chega na praia, ele vê, está lá alguns discípulos, entre eles estava Pedro, Tiago e João e mais alguns. E eles estavam pescando novamente. Mas Jesus já tinha chamado eles para o ministério. Mas eles estavam pescando novamente. Não estava pescando alma, mas estava pescando peixe. Achando que o tempo do Senhor Jesus para a sua vida e aquilo que Jesus tinha chamado eles
não estava mais valendo, porque imagina, Jesus chamou eles para a obra, Fábio, mas agora Jesus tinha sido crucificado. Eles tinham perdido a esperança. Eles não entendiam mais o propósito do Senhor Jesus para a vida deles. Eles tinham esquecido das promessas que o Senhor Jesus tinha feito para eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor Jesus te chamou. E quando Ele chama, Ele não esqueceu de você. Você passa por muitos tempos. Há tempo para todas as coisas. E dentro desse tempo, Ele trabalha na minha e na tua vida. No meu e no teu caráter. E Jesus chega e vê os discípulos pescando. Eu imagino que Ele dá um berro, porque a Bíblia diz que Ele estava mais ou menos 90 metros para dentro da água. E Jesus berra e disse: ei, vocês aí, joguem a rede para outro lado. Naquele momento eles jogam a rede para outro lado. Novamente eles estavam tentando pegar peixe, não tinha pegado nada. Até naquele momento, irmã Inedi, não pegaram um peixe. Porque eles estavam no lugar errado, Maico. Agora, David, a Bíblia diz que eles jogam a rede e eles pegaram, se eu não me engano, 150 peixes enormes de todo tamanho. Que eles encheram os 2 barcos e os 2 barcos estavam quase afundando. E João, que era aquele que encostava a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração, ele disse: ei, é o Messias, é Jesus que está ali. Eles não sabiam que era Jesus que estava falando com eles. Nesse momento a Bíblia diz que Pedro se joga na água. E eu imagino que ele vai ao encontro de Jesus, porque a Bíblia diz que depois os outros discípulos vieram também. E a Bíblia diz que Pedro foi até a margem, onde estava Jesus. Eu imagino um momento todo especial, porque quando Jesus olha para Pedro, Jesus olha com muito amor. Mas quando Pedro olha para Jesus, sabe o que ele olha, Rodrigo? Ele diz assim: eu neguei Jesus 3 vezes. E agora, como é que eu vou me encontrar com Jesus, presbítero Oséias? Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na margem, a Bíblia diz que Jesus estava assando um peixinho ali, tinha pão também ali, Lu. E Jesus começa a conversar com eles, com seus discípulos, com seus amigos. Porque se você olhar para o Evangelho, no final dos Evangelhos, eu não lembro qual é o Evangelho, não sei se é João. Jesus olha para os seus discípulos e ele disse: agora eu não chamo mais vocês de servos, agora eu vos chamo de meus amigos. Então Jesus estava com seus amigos ali, estava conversando com eles, mas naquele momento Jesus olha para Pedro, para esse homem que eu estou falando aqui nessa noite, e ele diz, faz a seguinte pergunta: Jairson, Pedro, tu me amas? E Pedro já fica um tanto triste, diz: tu bem sabes que eu te amo. E outra vez, Amanda, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: mestre, tu bem sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz para ele. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: Pedro, houve muitos tempos na tua vida, e se tem alguém aqui que conhece os teus altos e baixos, sou eu. Jesus estava dizendo: se tem alguém aqui que conhece a tua vida, Pedro, sou eu. Se tem alguém aqui que conhece as suas deformidades, Pedro, sou eu. Se tem alguém aqui que sonda o teu coração, sou eu, conforme o hino que nós cantamos aqui nessa noite. Se tem alguém aqui que conhece quando você está num momento difícil, Pedro, sou eu. Jesus está dizendo: Pedro, eu te conheço, Pedro, desde o momento que eu te chamei, desde o momento que eu se encontrei contigo. Jesus está dizendo: Pedro, eu estava te preparando, Pedro, para uma grande obra. Eu estava te preparando para esse momento, Pedro, porque eu vou subir para o meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, vocês vão ficar aqui na terra, e vocês têm uma grande missão.
Mas você não pode ser dirigido por você mesmo, Pedro. Você será dirigido por mim, pela minha vontade, pelo meu Espírito. São altos e baixos da nossa vida, que nós passamos e todo mundo tem. Não adianta, irmão Paulo, eu não. Irmão Paulo, eu sempre fui um crente assim, sempre no mesmo nível, sempre do mesmo jeito. Isso não existe. Mas sabe o que acontece? Jesus sobe, ele foi assunto ao céu. O Espírito Santo desce. E lá em Atos, no capítulo 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio um vento como um som forte e impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. E agora, irmão Paulo, o que acontece? Pedro começa a pregar para uma grande multidão, Zig. E naquele momento, eles começam a andar como bêbados, a Bíblia diz. E que eles começam a falar em outras línguas, que eram as línguas estranhas. E a Bíblia diz que o povo se levanta e diz, eles estão tudo bêbado. Mas agora esse mesmo Pedro, desequilibrado, que agora ele já é transformado, agora ele é diferente. Ele se levanta, irmã Maria, e diz, aqui não tem ninguém bêbado. Todos estão cheios do Espírito Santo. Que mais, irmão Paulo? Pedro prega. E quando ele acaba a sua mensagem, Paulo, meu xará, 3.000 almas se convertem para o Senhor Jesus. Que mais, irmão Paulo? A Bíblia diz que esse mesmo Pedro, desequilibrado, com todas as suas deformidades, mas agora, quando ele chega diante da porta formosa, tinha um coxo lá há muito tempo, e aquele coxo ele pede, dai-me uma esmola. E naquele momento Pedro diz, não tem prata e não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Esse mesmo Pedro desequilibrado, que agora Jesus mudou a sua vida, a Bíblia diz que a sombra dele, por onde ele passava, curavam as pessoas. Quantos aqui que querem ter uma vida como de Pedro, levante a sua mão. Eu quero que você saia do seu lugar, porque eu quero orar por você. Venha correndo. Eu quero que você venha, aquele que diz assim, irmão Paulo, eu sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas debilidades, mas eu entendo que há um tempo para todas as coisas, e que o Senhor Jesus está trabalhando nesse tempo na minha vida, e que o Senhor Jesus nesse tempo está trabalhando no meu caráter. Irmão Paulo, você está pregando aí, você é o bom? Não. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho meus dias difíceis, eu tenho os meus momentos ruins, assim como Elias, quando se escondeu naquela caverna. E teve um tempo que, quando eu iniciei na obra, eu fiquei 3 dias muito ruim. Talvez eu já contei aqui. E parece que todos os sonhos tinham ido embora, e eu disse, eu não vou conseguir. Parece que tudo está tão difícil para mim. Foram 3 dias, como a leitura que o irmão Beto fez aqui. Parece que cordéis da morte estavam me cercando. Angústias do inferno parece que se apoderaram de mim. Mas é nesse momento que o Senhor Jesus vem até mim e até você. Ele diz, filho, eu te amo. Eu tenho um grande projeto na sua vida. É um tempo na sua vida. Tudo eu tenho um propósito para você. Você não é nenhum super-homem. Você depende de mim para tudo. Você precisa de mim. E se nós não passamos por esses momentos difíceis, nós vamos dizer que nós somos os bons. Nós vamos dizer que nós conseguimos pela nossa própria força. Eu posso dizer que aquilo foi o início de uma depressão. E depois, quando eu preguei sobre isso lá na minha igreja na Vila Nova, eu fiquei até meia-noite atendendo as pessoas que estavam com a mesma dificuldade que eu enfrentei. E muitas pessoas foram curadas. Teve uma mulher que estava lá no culto esses dias que ela contou o seu testemunho. Eu tenho a foto dela porque toda vez que nós atendemos a primeira vez, eu bato foto da pessoa, boto nome, endereço, telefone. E eu vou lá e de vez em quando mostro para ela, digo, ei, tá vendo aqui, lembra daquela foto que eu bati em ti? Olha aqui. Ela tá assim, ó, com um olhar, com um semblante cansado, triste.
E agora eu digo, ei, estás diferente, não estás? Ela está com um semblante diferente. E ela diz, é verdade, irmão Paulo. É Jesus na minha vida. É Jesus que mudou a minha história. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Porque o Espírito Santo vai curar feridas na sua alma nesse momento. O Espírito Santo vai trabalhar no seu caráter. O Espírito Santo vai trabalhar naquela dor que tanto te incomoda. O Espírito Santo vai trabalhar nessa ferida que desde a infância vem trabalhando na sua mente. O Espírito Santo vai tratar de você agora como seu melhor amigo, sabendo que você tem as suas debilidades, que nós temos as nossas fraquezas, que nós somos falhos. Os obreiros vão estar impondo as mãos, vão estar orando por vocês nesse momento. Senhor meu Deus, está aqui, Senhor, cada um dos teus filhos. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um deles. Tu entendes, Senhor, os momentos difíceis que os teus filhos estão enfrentando. Tu sabes, Senhor, que eles não são 100%. Tu sabes, Senhor, que eles têm as suas fraquezas. Tu sabes, Senhor, que os teus filhos têm os seus altos e baixos. Tu sabes, Senhor, que nós somos dependentes de Ti a todo momento. Mas em todas essas coisas, a Tua palavra nos ensina que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo Seu propósito. Por isso, Senhor, eu sei que Tu tens um plano na vida de cada um dos Teus filhos. Sei, Senhor, que Tu tens um grande projeto na vida de cada um. E sei também, Senhor, que a vida, o tempo passa muito rápido. Mas é nesse tempo, é nessa caminhada cristã, é nesse espaço que Teus filhos estão dando. É nesse espaço, Senhor, que Tu vai se revelando para cada um deles de uma maneira toda especial. É nesses momentos difíceis, Senhor, da sua caminhada. É nesses momentos, Senhor, difíceis da sua caminhada, que Tu tem demonstrado, Senhor, o quanto Tu ama a cada um de nós. E Tu vem, Senhor, nessa noite renovando, Senhor, o voto com pessoas aqui que tem dito no seu coração, dizendo que Tu tens esquecido deles, que eles estão nesse momento difícil, eles estão nesse momento baixo da sua vida, que eles estão no meio da tempestade, em que o vento tem jogado o seu barco de um lado para o outro. Mas nessa noite, Senhor Jesus, Tu estás caminhando sobre as águas, Tu estás indo em direção a cada um dos Teus filhos e dizendo: meu filho, sou eu que te levanto, sou eu que te pego pela sua mão direita e te levanto nesse lugar, porque tenho eu um grande propósito e plano na sua vida. O que tens conversado comigo nesse dia anterior, eu falo contigo nessa noite, dizendo que eu tenho um grande plano na sua vida, e que estou eu trabalhando na sua vida, e que vou entregar na sua mão tudo aquilo que Tu tem me pedido. E que esses momentos em que o inimigo tem usado a sua mente para dizer que você não vai conseguir, que os sonhos não vão acontecer, estou eu, o Senhor, nessa noite te dizendo: sou eu que estou te levantando do pó e das cinzas aonde você está. Eu te levantarei, e todos nessa cidade verão o que eu farei na sua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que estiver do seu lado. Dê um abraço e diga: estamos juntos nessa caminhada. Diga: estamos juntos nessa caminhada. Me traz a dona pra respirar e me
o meu dono, minha paixão, e minha canção, e o meu louvor. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Tem como cantar aquele hino? Vamos lá. Vamos cantar mais um hino. O Espírito Santo falou ao meu coração para nós cantar esse hino. Eu queria que você fechasse seus olhos, entendesse que o Senhor Jesus é nesses momentos difíceis em que Ele está olhando para você. Cobre-me com tuas mãos, Com poder, com poder, Ele vem me esconder. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade, sobre a tempestade, eu voarei. Tu Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ele é Deus no meio da dificuldade. Cobre-me Com as tuas mãos, com as tuas mãos, com muito poder, com poder. Ele vai nos esconder debaixo das suas asas. Me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que é rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. sobre as águas, Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe por que esse hino me chama muita atenção? Porque esse hino mostra que Jesus, ele não continua sendo Jesus só no momento bom, mas Jesus, ele continua sendo Jesus na minha e na tua vida, quando o médico diz, não tem mais cura para a sua doença. Jesus, ele continua sendo Jesus na nossa vida quando a depressão te pega e toma conta do seu coração, e a tristeza invade a sua vida. Jesus, ele continua sendo Jesus quando o vento está batendo muito forte na sua embarcação, porque sobre a tempestade, ele ainda continua sendo Rei e Senhor dos Senhores. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nesse momento eu quero fazer um convite. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nesse momento? Irmão Paulo, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. A Bíblia diz que aquele que quer ter salvação tem que confessar com a sua boca, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida e no meu coração.
Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nesse momento? Levante a sua mão. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e quer fazer isso nesse momento? Irmão Paulo, eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Eu ainda não confessei com a minha boca dizendo eu quero Jesus no meu coração. Tem alguém nesse momento? Erga a sua mão, que nós queremos orar por você. Tem alguém que aniversariou durante a semana? Irmão Paulo, completei mais um aninho de vida. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Chega aqui que nós queremos orar por você. Chega aqui. Nós queremos orar por vocês nesse momento. Todas as pessoas que aniversariaram, completaram mais um ano de vida, aniversário de casamento, chega aqui que nós queremos orar por você. Os aniversariantes. Logo após, quando for encerrado o culto, nós temos aqui a Santa Ceia para aquelas pessoas que não tiveram como participar no dia de ontem. Tem mais alguém, além da irmã Natália, que está completando mais um aninho de vida? Chega aqui que nós queremos orar por você. Tu também, David? A Natália é a mais nova, 18, irmã Natália? Então tá bom. Os obreiros vão estar impondo as mãos. Senhor meu Deus, aqui estão teus filhos, Senhor, que nessa semana completaram mais um ano de vida. Eles não são pessoas qualquer. Eles não são anjos, eles não são plantas, eles não são animais, eles não são outros tipos de seres viventes, mas eles são, Senhor, a sua imagem e semelhança e se tornaram filho a partir do momento que te aceitaram como único e suficiente Salvador da sua vida. Como filhos, Senhor, eles podem pedir o melhor dessa terra, eles são príncipes nessa terra. Senhor, que tu venha entregar o melhor presente. E tudo aquilo, Senhor, que eles estão te pedindo nesse momento, por direito, que tu venha entregar na mão de cada um, Senhor. E eles possam ser abençoados de uma maneira toda especial. Eu impetro toda a sorte de bênção na vida dos aniversariantes, tanto na irmã Natália como no irmão David, no nome de Jesus. Amém. Viva os aniversariantes! Depois não esqueça de dar um abraço, parabéns para a irmã Natália e parabéns também para o David. Recuar, parar, avançar, adorando. Faça assim com a mão nesse momento, com o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Esteja uma segunda-feira abençoada, sabendo que o tempo passa muito rápido. E é nesse tempo que Deus está trabalhando na sua vida para fazer de você uma pessoa diferente. No nome de Jesus, amém. Não esqueça de dar um abraço pelo menos 10 pessoas no seu lado. E não esqueça, sábado e domingo que vem, um grande congresso e aniversário da Orquestra Koinonia. Convide pessoas para estarem aqui nesse culto.